sujo alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro. Boa noite, galera. Está entrando no ar mais uma live do A Hora do Esporte. Hoje um dia de novidades, de anúncios, né? Para começar aí o novo horário da live, que a partir de hoje será sempre às 8h30 da noite. Então anotem aí, meia hora mais tarde, 8h30. E a gente começa hoje com essa surpresa. Ó aqui, ó, o que é isso? Que coisa mais linda! Sou obrigado a conviver com isso? E aí, que Betão? Coisa mais linda, cara! Olha isso! Verdão! E a presença ilustre de quem? De quem? Evair, não, Edmundo. Edmundo! O Evair nem aparece, o Evair. Evair! Volta lá, desaparece ele, Vitão, desaparece. Oh. Aparece agora! Beleza! Aqui, ó. Edmundo, o animal! Evair, o matador! E Tonhão, a gente precisa de uma zaga boa, ó, o Tonhão aí, ó. Só de schlap, só de schlap. Pois é, ô Juan, boa noite pra você aí também, pra todo mundo que já tá na live. Vai Corinthians, Palmeiras não tem mundial. E o Juan lembrando aí, né, que domingão é o nível do Coringão, vai ter jogo na Arena e é nóis, entendeu? Aí a gente vai vir aqui segunda-feira, vamos colocar o nosso hino aí, vai Corinthians, entendeu? Olha lá. O cara falou que era portuguesa, né? Olha lá. Agora hoje eu tenho já que tá aguentar. Se entregando, olha lá. Agora hoje eu tenho que aguentar o cara, meu. Pô, esse cara tá cornetando aqui desde o dia inteiro, desde 7 da manhã, o cara tá enchendo o saco. Cara. Por causa, ó, vai entrando aí, ó, facebook.com/WTV Brasil. Vai, Beto, desabafa, filho. Fala aí. Corta na 17, 105 anos de glória. 105 anos de glória da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aquele que um dia já foi Società Palestra Itália, hoje Sociedade Esportiva Palmeiras. Depois de uma arrancada histórica, depois de fazer o São Paulo sair de campo, a gente virou Palmeiras. E é isso aí. Olha aqui, um time que já teve Oberdan, Valdir Joaquim de Moraes, São Marcos, Veloso e vários outros goleiros espetaculares. E aí a gente fala assim, né? Hoje, por exemplo, nós temos o Fernando Praz, o Jailson e o Everton, né? Mas já tivemos Sérgio, Gilmar, já tivemos o Diego Cavalieri, Gato Fernandes, né? Que é o pai do Gatito Fernandes. O Zete já jogou no Palmeiras. E os caras são ilustres. Emerson Leão, né? Então os torcedores mais antigos aí da década de 70 que tiveram a companhia desse goleiraço que era o Emerson Leão. E, claro, a gente nunca pode esquecer, né? Aqueles antigos que eu já citei, né? O Valdir Joaquim de Moraes, o Oberdan Catani, que estão na nossa lista dos melhores, né? Então, defesa que ninguém passa, sempre tivemos bons zagueiros, mas começamos sempre por bons goleiros, né? Ótimos goleiros que defenderam a seleção brasileira, que abrilhantaram o futebol brasileiro e, claro, que moram no coração de todo palmeirense, né? Então, parabéns, Palmeiras. Aliás, tem aqui a turminha que a gente assiste o jogo junto. Vitão, coloca a foto dos porpetinhos aí pra gente. Olha aí, então, essa turma que a gente tá sempre no estádio assistindo lá, essa galerinha que foi inclusive no jogo lá contra o Grêmio, né? Eles foram lá, pode colocar outra, quase fretaram um avião, né? Porque, mas não é pela quantidade, gente. Não é pela quantidade, é pelo tamanho dos caras, né? Olha lá. E aí, ó, tudo os palmeirenses felizes lá, foram lá ver o Verdão, acompanhar o Palmeiras, né? Aliás,
uma outra coisa que a gente tem que falar, segura um pouco nessa foto aí, Vitão. A outra coisa que a gente tem que falar é que quando eles foram lá assistir ao jogo, eles fizeram muitos elogios à torcida do Grêmio, né? Que isso é legal. Então, saíram daqui de São Paulo, foram assistir um jogo contra o Grêmio e foram bem recebidos lá. Independente da rivalidade, isso é muito legal, né? A outra foto que tem aí, Vitão, aquela que aparece a bandeira, isso, essa aí. Essa é uma foto do pessoal que fez essa bandeira exclusivamente, né? Por conta do escolarismo, Palmeiras, cerveja e amigos, né? Pessoal que curte sempre, assiste o jogo junto, né? A gente tá sempre junto assistindo o jogo. Um forte abraço para vocês. Sei que vocês estão felizes hoje com e tem mais outra aí, né? Isso. Aí, né, o meu filho, Kenny, e esse mala que vos fala, sou eu. Olha o pernilzão, né? Lá atrás, assando lá. Olha lá no Bar do Magrão. Magrão, tô fazendo um merchan aqui pra você, hein, ó. Bar do Magrão, né? Aqui a gente fazendo uma homenagem ao Palmeiras e, obviamente, à torcida do Palmeiras, né? Então fica aqui o registro, que não dá para deixar de registrar um momento desse, né? Não dá, só cara de mala, né? Só cara. Não dá para deixar de registrar um momento desse tão importante, né? O Palmeiras que está aí em várias frentes disputando o campeonato e que alegrando muito a torcida. Nem sempre a gente consegue ganhar tudo, mas o importante é que, ganhando ou perdendo, estaremos sempre com você, Palmeiras. É isso aí, registrado. É isso aí, Betão, parabéns aí por palestra, certo? Aí legal. Através de você, dar os meus parabéns para toda a nação aí. Toda a nação alviverde, é isso aí. Certo, é isso aí, parabéns todos os clubes. Ano que vem tem... Edmundo! Ano que vem tem centenário da Portuguesa, espero que numa condição melhor, né? Não como esse ano, que é terminar o ano sem nenhum jogo mais, sem nenhuma série nacional, né? Vamos aí, né? Aí domingo tem a comemoração do Corinthians e assim nós vamos indo. E aqui, cara... Tá sobrando pra você, tá sobrando pra mim também. Os caras estão cornetando. Ah, é? O Clóvis tá falando que eu tô dando bom dia com o chapéu alheio. Isso porque eu falei, vai Corinthians. E ele, aproveitando pra falar assim, falando dos grandes goleiros, teve o Zete. Só que o Zete foi melhor no São Paulo. Foi campeão mundial. Sim, foi. Pelo São Paulo, é mais identificado no início da carreira dele foi no Palmeiras, né? Beleza. O Palmeiras que sempre teve uma boa escola de goleiros, né? Academia. Aliás, essa participação foi do Clóvis, que na concorrente tem o PVC, mas nós aqui temos o CCC, companheiro Clóvis Costa. É a nossa enciclopédia. É isso aí, a nossa enciclopédia, muito bem. E em breve, mais novidades, a linha direta com a enciclopédia. Vai ter uma linha direta com a enciclopédia, talvez. É uma ideia, né? É tipo o telefone lá vermelho do Batman. É tipo isso aí, o telefone lá a linha direta lá, Moscou-Washington. É tipo isso, entendeu? É. Bom, beleza, Betão. Todo mundo aí, legal, parabéns de novo aí pro Beto, todos os palmeirenses, né? Muito legal. Eu ainda vou, né, no Allianz Parque um dia. O problema é conseguir comprar ingresso e dá pra pagar, né? Porque não dá, nem que eu quisesse pagar, tá dando pra comprar. Imagina, né? Também, mas tem o fato de não dar pra pagar também, enfim. Mas um dia eu vou lá no Allianz e por enquanto eu vou lá na esquina, lá no Magrão, como aquele pernilzão, tomo aquela caninha lá, começo no Para Tudo e depois vou pra outra lá. Hoje eu tô só no Para Tudo aqui, mas beleza, né? Então tá. Betão, pessoal, participem aí, facebook.com/WTV Brasil, youtube.com/WTV Brasil, certo? No YouTube não se esqueça de se inscrever lá no canal, olha lá piscando, se inscrever no canal, dar o joinha, ativar o sininho, que é o lembrete, não só para a Hora do Esporte, mas para todos os programas da TV, você vai ser informado ali quando começa uma transmissão, seja lá ao vivo, seja um programa gravado inédito, e é muito legal com a participação de vocês que a gente vai ficar cada vez melhor, tá? Então não se esqueçam, a partir de hoje, 8h30 da noite, entra no ar nossa live, então... Já começamos hoje, quinta-feira vai ser assim e na sequência da mesma maneira, tá? Betão, vamos dar um tempo de futebol, que é o assunto predileto aí de 9 entre 10 brasileiros e brasileiras, certo? Mas vamos começar aí, cara, com só um lembrete, né? Não é na verdade um comentário, porque não rolou ainda. Um lembrete sobre a Fórmula 1, Mundial de Fórmula 1, bicho pegando. Eu já desisti do GP Brasil, hein, cara, de ir lá. Eu já desisti porque tá absurdo. Difícil, né? Difícil, não vou não. Mas a gente vai ter agora 1º de setembro, certo, Betão? Só que lembrando que você não pode acordar
nesse horário que você vai estar se preparando para sua prova, certo? No dia 1º de setembro, agora, nós vamos ter mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o circuito de Spa-Francorchamps na Bélgica, meu camarada. Isso, ou seja, GP da Bélgica. Dessa vez você não vai pra Europa, queridão. Você vai ficar em São Paulo mesmo, lá fazendo a prova, lá na Liberdade, tá? A tua prova lá, portão 10, 1h da tarde, sala 15, tá? Não se esqueça. Tá difícil a situação, hein? Pois é. O que não tá difícil é a situação de quem? Do Hamilton. Do Hamilton, né? Ele aí, o Vitão vai projetar, Vitão, por favor, aí a classificação. Só pra gente lembrar, né? Já tem algumas semanas, 2 já que nós estamos sem Fórmula 1, Betão? Isso, é. Mais ou menos 2 semanas, né? Então tá assim, né? O Hamilton aí nadando de braçadas ainda, né? Com 250 pontos, liderando o campeonato, né? A classificação aí de pilotos. O Bottas vem aí na sequência e a grande novidade é o Verstappen que tá encostando no Bottas, né? Tá quase chegando. Nessa corrida, se o Bottas vacilar, o Verstappen, né? Que é da RBR, moleque ousado aí, moleque, né, animadão, ele pode assumir a 2ª posição aí, dependendo do desempenho dele e de combinação de resultados, né, Beto? E o arrojo dele, né, é combinado com o fator de que a RBR está se acertando muito bem com a Honda, né? E o Bottas, que estava no impasse aí em renovar com a Mercedes, parece que as coisas caminham para uma renovação, né? Para ele continuar na Mercedes no próximo ano. Mas esse semestre é decisivo para tudo isso, né? Tudo bem que tudo acontece um pouquinho antes, né? A renovação dos contratos, mas está caminhando para ele renovar, né? É isso aí. O Juan Simão perguntando, cadê o Vettel? O Vettel tá em quarto, é isso? Na classificação de pilotos? O Vettel na classificação dos pilotos, ele continua, ele tá aí em quarto lugar, né? Tá com 156 pontos, mas ele não conseguiu nenhuma vitória, né? Pois é, tá difícil. E é uma questão aí que, por exemplo, o companheiro dele, o Leclerc, que tá em quinto, tá com 132, estão bem próximos, né? E a tendência é que agora, para esse segundo semestre, o campeonato fique mais pegado, não é? Então talvez o Hamilton e o Bottas não tenham tanta facilidade, talvez, né? Se o acerto dos carros continuarem, a RBR principalmente e a Ferrari conseguirem se acertar, talvez tenha uma disputa um pouquinho melhor, né? Tá. É isso aí, Betão, legal, né? E aí, construtores também lembrando, né? A Mercedes, claro, né? Lidera aí 438. Aí, no caso dos construtores, a Ferrari tá melhor, Sim. né? Tá em segundo lugar com 288, né? Que é o Vettel e Leclerc. E em terceiro, aí sim, a RBR do Verstappen, que tá em terceiro nos pilotos. Também, né? Em terceiro dos pilotos, com o Gasly, né? E o que acaba surpreendendo é que, por exemplo, quem sempre estava lutando aí pela 4ª posição era a Renault, né? E hoje ela está em sexto, porque a McLaren conseguiu respirar muito bem, né? E figura aí na 4ª posição. Agora, o que preocupa bastante é o Williams, né? Último lugar. Em último lugar, uma pontuação pífia, né? Para uma equipe de tanta tradição, tanta né? tradição, né? É isso aí, Betão, é isso aí. Então vamos ficar de olho. Dia 1º, né? Isso. Aí no domingão, né? Lembrando que sábado tem treino classificatório. A partir da sexta, na verdade, já tem treinos, né? E aí, pra valer mesmo, é o treino de sábado. E no domingo, né? No dia 1º, 10 horas da manhã, horário de Brasília, temos aí mais uma etapa da Fórmula 1 e segunda-feira a gente repercute, né, Betão? Aí, isso, aí na segunda-feira, o que aconteceu, a gente comenta bastante, certo? Na segunda-feira a gente faz uma mesa oval, Fórmula 1 e quebra-pau. Beleza. Como você ficou aí, né, comendo a mente com o aniversário do Palmeiras, né, e aliás fazer um registro aqui que o Clóvis destacou também, que na década de 60 o único time de São Paulo que rivalizava com o Santos e o Pelé era o seu Palestra. Isso. Certo, Betão? Alternava, né? Era três campeonatos do Santos, um do Palmeiras, mais 4 do Santos, mais um do Palmeiras, e assim, né? Aparecia dessa forma. Mas, enfim, vestiu a camisa da seleção, né? Representou o Brasil, né? Na década de 60 também. Sim, era a base, né, da seleção brasileira e tudo mais. Então, Betão e pessoal, pra gente falar dos assuntos redondinhos, sem pressa,
A gente já está quase estourando aí o primeiro bloco, então a gente vai só registrar aqui algumas presenças, né? O Vitor Fabiano, né? Nosso amigo aqui do bairro, né? Escritor, parabéns, né, Vitor, pelo seu novo livro, Igreja da Vila, muito legal. Certo? Temos a Lia, nossa amiga Lia, aposentada. Tá marcando presença aqui, beijo né? Pra você, Lia. Fora o Juan, fora o Clóvis. Karina Simão, palmeirense verde. Verde, que ela já colocou Um beijo aqui, pra você, Karina. Certo? O Guga já entrou também. O Guga palmeirense também, né? O Guga muito palmeirense ao averso. Vai, né? Corinthians, filho. É nóis, certo? Não, porque todo corintiano é um pouco palmeirense, né? A gente sabe eu disso. acho que é o contrário. Todo brasileiro é um pouquinho corintiano, mas fazer o quê, né? Aí a gente discute isso aí depois. Betão, valeu, cara, aí pelo primeiro bloco. Tá, tenta não falar só do palestra, vamos falar de outras coisas. Hoje vai ser quase impossível. Daqui a pouquinho a gente volta com muitos assuntos. Até já, galera. O Hamilton é o Palmeiras. Jeg hedder Siro, og jeg sejler skibet hen til Arktis. Jag skulle hellre vilja vara i skolan. Men just nu måste jag åka till Arktis för att beskydda min framtid. Scientists say that we must protect at least 30% of our oceans if we want healthy oceans in the future. Vi behöver havsreservat så att fiskarna och valarna och deras kompisar kan bli lämnade i fred. Nu vill vi have FN til at beskytte vores have. Politicians aren't doing anything, so we children have to do it ourselves. Det handlar om min framtid, så klart att jag bryr mig. Gör inte du? Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Olá pessoal, aqui professor Chico Greter com o programa Fala Chico, Fatos Não Fakes. Assistam esta semana um novo programa falando sobre a questão da liberdade de imprensa no país, no Brasil. Temos ou não temos a liberdade de expressão e de imprensa nesse país? Essa é a questão, eis a questão. Assistam lá. Fala Chico, fatos não fakes. Fala galera, voltamos com o segundo bloco da nossa live, A Hora do Esporte. Hoje com muitas novidades, né? Novo horário, 8h30 da noite. Então a partir de hoje as lives da Hora do Esporte começam com meia horinha a mais, né? Às 8h30 da noite, sempre ao vivo, segundas e quintas, aqui pela WTV Brasil. O que nunca muda é o meu amigo aqui, o Betão, com essa beleza dele estonteante, hoje ali barbinha feita. Cara, é quase um tiririca. Cabelinho aqui, ó, parado, certo? Coisa fofa. Esse é o nosso Betão. Betão, e eu abri o programa, né, tirando você falando tanto palestra, mas fora isso, eu abri o programa falando, vamos mudar agora, vamos falar de outro assunto, né, não do assunto que é o preferido de 9 entre 10 brasileiros e brasileiras, que é o futebol. Como esse assunto é muito, né, bomba, sempre todo mundo gosta dele, então agora a gente abre esse segundo bloco falando de futebol, mas não qualquer futebol, futebol feminino. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que está na sua fase decisiva, fase de mata-mata, tá? Tá muito legal, continua muito legal.
Temos quebra de recorde mundial, não é recorde mundial feminino, recorde mundial do futebol, certo? Vamos falar já, daqui a pouquinho. Vitão, tem tabela aí, meu querido? Resultados de tabela? Põe aí então para nos ajudar. Ok, então vamos lá. A gente tem aí os confrontos, né? Então, os jogos de ida, né? Estamos aí na fase de mata-mata. São José perdeu para o Corinthians por 4-1. Corinthians, que com essa primeira vitória já quebrou um recorde. 28 vitórias consecutivas. É o time que teve mais vitória, o maior número de vitórias consecutivas na história mundial aí, né? Na história mundial do futebol. Lembrando, tanto futebol masculino quanto feminino, certo? Aí nós tivemos o Santos vencendo a Ferroviária, lembrando que Corinthians, Santos e o Flamengo, que é o próximo jogo, foram os times de maior destaque na primeira fase, né? Um jogão, né, na sequência aí que foi Inter contra o Flamengo, foi em empate, né, por 1-1. E o Audax, o Grêmio Audax Osasco, né, perdendo para o Avaí Kinderman por 1-0, certo? Aí nós já tivemos no dia 21, né, nós tivemos já jogos da volta, né, o Corinthians voltou a vencer o São José e aí ampliou o seu próprio recorde, agora já são 29 vitórias consecutivas, né? Lembrando que tá aguardando agora, tem lá o Guinness que tá analisando, né, para constatar lá se o recorde de fato foi quebrado, mas é confiança total, tanto que no site da FIFA, Betão e pessoal, já tá publicado lá, publicaram, né, uma nota dando parabéns para as meninas do Corinthians pelo resultado, por esse feito de ter quebrado o recorde de vitórias consecutivas. Então já é um troço sério mesmo, tá? Isso é muito legal, independente de camisa, né? Independente do time, o fato de ser um time feminino brasileiro, né? Isso é muito legal, né? É, muito legal, né? Um time brasileiro aí, um time de enorme tradição no futebol brasileiro, né? E fazendo esse feito mundial, né? E aí tivemos aí na volta, né? No jogo de volta entre Flamengo e Internacional. O Flamengo venceu esse jogo por 2-0, certo? O Avaí manteve aí o resultado, né? Ganhou mais uma vez do Audax por 1-0. E o Santos versus Ferroviária é o jogo que vai acontecer somente no dia 3 de setembro. Então nós dependemos desse jogo entre Santos e Ferroviária para ver aí o desdobramento, né? Quais serão os próximos confrontos aí do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. De qualquer modo, tá muito legal, tá muito emocionante, jogos assim de altíssimo nível, né? Uma excelente competição, as meninas estão arrasando, estão detonando mesmo o Beto, pessoal. Estão representando o Brasil, essa moçada, essa meninada maravilhosa aí, apesar dos poucos investimentos, que a gente já falou bastante sobre isso, né? É que isso é sempre muito difícil, né? Exatamente, tá? E o Juan aqui dando uma informação que eu, sinceramente, não consegui apurar. Juan, não tinha essa informação, mas você, lógico, é uma fonte confiável pra caramba, falando que a Marta foi cortada da seleção, né? A gente vai dar uma verificada aqui, mas nessa informação, mas de fato o Juan aqui já antecipando que a Marta está cortada da seleção, né? Foi cortada da seleção brasileira feminina. Certo, Beto? Certo? Meu camarada sofreu lesão, né? na coxa esquerda. Teve uma lesão na coxa esquerda e está cortada. Grande Juan, hein? Tá vendo? A nossa audiência rotativa e interatividade total. É lógico, a audiência qualificada que faz aí, né, a apuração, só traz aí fatos não fakes, tá? Aproveitando aí, chamando pro programa do nosso camarada. E o Juan tá mostrando que esse bigode dele não é à toa. É lógico, aquele bigodinho bem espesso, assim, né? Tipo, bem forte. Isso. É isso aí, Juan. Bom, Betão, vamos falar agora de mais um campeonato. Agora vamos pegar aí um avião ou um ônibus, se não tiver com tanto dinheiro, e vamos para a terra dos nossos irmãos aí, a Argentina, e vamos falar da Superliga Argentina de Futebol, o campeonato argentino, em homenagem aí, entre outras pessoas, ao nosso amigo Clóvis, que você gosta tanto, ao vulgo CCC, camarada Clóvis Costa. Isso aí. O Luiz também, o Luiz lá, nosso camaradinha lá, nosso aluno, que gosta bastante de futebol argentino, torcedor do Boca, né?
O nosso amigo o Luiz Ciclista. Exatamente, Luiz Ciclista, que em breve nós vamos fazer uma matéria com a galera do ciclismo aqui de Pirituba, vai ser bem legal, uma novidade aí no A Hora do Esporte. O Luiz está super animado com isso aí. Super animado, interatividade aí, vai ser bem legal, em breve nós vamos fazer essa experiência. Então, Vitão, projeta aí, por favor, resultados, que eu acho que nós temos, né? Olá, Beto e pessoal. Então, tivemos aí na sexta, no dia 23, o São Lourenço, né, o time do Papa, vencendo o Arsenal de Sarandi por 2-0. O Vélez vencendo por 3-1 o News Old Boys, né, que foi no sábado, dia 24. O Independente vencendo o Colón por 2-0, né? Ginásia Esgrima perdendo, pro Defensa e Justiça por 1-0, também foi no sábado. Ainda no sábado, o Rosário empatando com o Patronato. E ontem, domingão, o Godoy Cruz vencendo o Estudiantes por 2-1. Ainda ontem, no domingo, União Santa Fé perdendo por 2-1 pro Lanús. O River perdendo para o Tajeres, perdendo em casa, né? Resultado assim, né? Caramba. Curioso, né? Assim. O Tajeres ganhou do River, já ganhou do São Paulo. Não diria surpreendente. Não lembrar disso também, né? Não precisava lembrar disso para chatear ainda mais o Clóvis, né? Mas tudo bem, né? Central Córdoba empatou com o Racing, né? 0-0. O Banfield perdeu para o Boca por 1-0, isso aí o Clóvis ficou feliz, né? O Boca venceu fora de casa, o Luiz também, que é torcedor do Boca, né? Hoje nós temos 2 jogos, né? Um que já começou, já está em andamento, daqui a pouquinho a gente consulta. Se puder dar uma consultada aí, Betão. Aldosivi versus Tucumã, né? Vamos dar uma olhadinha quanto que tá esse jogo, que já está em andamento, né? Já está quase, aliás, finalizando. E daqui a pouquinho, né? 9h10, um pouquinho antes de acabar nosso programa, temos o Huracan contra o Argentino. Tucumã tá perdendo de 3-0. Nossa, ó, o Aldosivi tá vencendo por 3-0 o Tucumã. É isso aí. Aqui é WTV Brasil, informação em tempo real. Temos classificação, vamos lá. E não tá contando esse jogo que começou agora, né? Que tá em andamento, a gente não atualizou ainda a tabela, né? Então a classificação, o Boca liderando com 10 pontos, o São Lourenço em segundo, né, pelos critérios, mas também tem 10 pontos. Arsenal de Sarandi em terceiro com 9 pontos. O Rosário Central em quarto com 8. O River em quinto com 7. O mesmo número de pontos que o Tajeres, que o Lanús, que o Patronato, que estão respectivamente em sexto, sétimo e oitavo. Estudiantes em nono com 6 pontos. O mesmo número de pontos do décimo colocado, o New Old Boys. Certo? Então acabamos aí a primeira parte, né, da tabela do futebol argentino, da Superliga de futebol argentino, né, o campeonato argentino, que a gente vai dar cobertura aqui, né, sempre na WTV Brasil, né. Agora, à medida que vão começando os outros campeonatos, né, o vôlei tá voltando, logo mais o basquete, aí a gente vai dando uma dividida, né. Alguns esportes a gente cobre na live de segunda, outros na live de quinta, então sempre o futebol argentino é uma tradição da live de quinta, que a gente também tá trazendo, tá se apropriando e tá colocando aqui, né? O CCC tá dizendo o seguinte, que o River tá se preparando para a Libertadores, né? Então por isso é que tomou esse revés ontem, né? É, isso aí, né? Tá em outra frente aí, né? Tá tipo palestra em várias frentes. A Ana Cecília aí, minha amiga aqui da Prefeitura de São Paulo, né? Nossa amiga, nossa camarada, mandando um salve aí pra mim, pra gente aí do programa, Betão. Então, um beijo, Ana, pra você, certo? Valeu aí pela audiência, muito legal, tá? O Clóvis falando então que tá se preparando pra Libertadores, como você falou, e o Juan Simão falando que o Arsenal de Sarandi vai ser o campeão argentino. Calma, né, Juan? Tá começando agora, tá muito disputado, mas vale a aposta, lógico. Vale a sua torcida e é isso aí, é isso que faz o esporte legal, né, Betão? Isso aí. Beleza, cara. Agora a gente continua na América, né? Não na Argentina especialmente, mas continuamos aí na América pra falar, meu camarada, da Copa Sul-Americana e da Libertadores. A gente começa pela Sul-Americana e na sequência vamos falar também da Libertadores, esses torneios aí sul-americanos que estão bem legais também, né, Betão? Quartas de final da Sul-Americana, né? Quartas de final da Sul-Americana. Temos imagem aí, Vitão? Temos resultados, imagem? Olá, Beto, esse foi, acho que uma das grandes decepções, hein, cara? Corinthians 0, Fluminense 0, né?
Foi jogo exclusivo lá daquele novo portal aí que também transmite pela internet, né? Isso. O Corinthians tinha uma grande aposta nesse jogo, né? E o Fluminense com troca de técnico, numa situação que fosse talvez muito desfavorável, né? Acabou sendo diferente. Acho que surpreendeu até a própria defesa do Fluminense, que estava levando muitos gols, estava tendo alguns problemas e tudo mais. E acho que surpreendeu um pouco. Ele conseguiu surpreender o técnico do Corinthians, né? O Carille, né? Em casa. Em casa não conseguiu sair do 0-0. Foi pro Corinthians, na verdade foi um resultado ruim, porque jogando em casa, né? Tendo aí esse elemento, como você falou, digamos assim, da crise do Fluminense e, né, não conseguir prevalecer, não conseguir vencer. E agora, pro próximo jogo, né? Que vai ser dia 29, no Maracanã, o Fluminense tem um resultado em seu favor, porque imagina, uma motivação a mais, né? Com os jogadores, com o novo técnico que foi apresentado agora, Oswaldo de Oliveira, né? E ele... Carioca, que tem aquele espírito carioca, não que dá aquele astral, né? E aí, certamente, as dificuldades são grandes. Porque muitas vezes o pessoal fala que a Sul-Americana é uma segunda divisão do campeonato, mas eu diria o seguinte, né? É um campeonato internacional, também da projeção, da classificação para Libertadores, quer dizer, não é um campeonato a ser desprezado, né? Uma Quer dizer, quando se perde, se despreza, mas quando está ganhando é importante, né? Lógico, tem premiação, tem vaga importante, Sim. Então é isso aí, Betão, tá? Ó, mais um brasileiro, esse se deu bem, né? Que em outros campeonatos não tá tão bem assim, mas na Sul-Americana se deu bem. O Atlético Mineiro venceu por 2-1 lá a Equidad, né? Então esse foi o jogo da terça-feira, dia 20 de agosto. Começou levando um susto, né? Mas conseguiu virar, e o Atlético tem grandes possibilidades aí, né? Porque o time do Atlético é um bom time. Tem jogadores experientes, tem uma situação que precisa equacionar aí, né? Mas esse jogo, eu penso que o Atlético tem plenas condições de manter aí e conseguir levar essa classificação. Ou segurar o resultado, até ampliar esse resultado do primeiro jogo e se classificar, certo? Sim. Então aí temos para observar na terça, né, amanhã, mais conhecido como amanhã, a gente vai ter então o jogo da volta, lá Equidad contra o Atlético, e na quinta-feira, dia 29, teremos Fluminense enfrentando o Corinthians, o Sport Clube Corinthians Paulista, para ver qual dos brasileiros que passa para a próxima fase. O Juan já está falando que o Corinthians vai passar com o gol do Pedrinho e outro do Gustavo, e que a próxima fase aí será entre Corinthians e Atlético. Eles estarão na final, segundo o Juan. Lembrando que o Colón já está classificado, né? De um lado, e do outro lado o Independente Del Valle, né? Isso, e esse ano vai ser aquela final com sede, né? O Juan tá falando aqui, se não me engano, a final vai ser no Paraguai. A gente vai confirmar aqui, mas realmente é isso. Essa Dia ideia, 9/11, né? Essa ideia agora de uma sede para, no Defensores del para Chaco. As finais, né? Então legal, pessoal, vamos acompanhar aí a Sul-Americana, né? Tá emocionante, muitos brasileiros participando, a maior parte são brasileiros, né? Então tem uma grande chance de ter uma final brasileira, vamos continuar acompanhando, certo? Betão, beleza. Agora, meu camarada, é aquele torneio que todo mundo ama, o torneio do cachorro, meu querido. É que os cachorros estão fazendo sucesso, estão invadindo até o Campeonato Brasileiro. Até né? o Campeonato Brasileiro, lá os cachorros estão invadindo. Mas esse é o tradicional torneio do cachorro, Copa Libertadores da América. Fase de quartas de final também. Certo, quartas de final também. Vamos projetar aí, Vitão, os resultados da Liberta, meu camarada? Tá na tela. Beleza. Ó, então nós vamos ter aí, né? O jogo... na verdade já teve primeiro jogo, né, Betão? Certo? Então já tivemos primeiro jogo. O Palmeiras foi bem, né, Beto? Bem lá na arena do Grêmio, né? Venceu, né? Venceu muito bem. Teve uma possibilidade até de fazer um placar mais elástico, né? E não conseguiu converter em gols. Mas o Scarpa fez um golaço, né? Uma jogada de bola parada.
Marcos Rocha tocou para ele acertou um chute de rara felicidade, devolveu o gol que também que o David Braz fez no Palmeiras daquele empate de 1-1, né? Que foi de longe também. O Scarpa devolveu com a mesma moeda, só que com uma importância muito grande, porque essa vitória, né, do Palmeiras de 1-0, trazendo aqui para São Paulo, apesar de ser um placar magro, né, mas é um placar muito importante. Então o Palmeiras ele tem a possibilidade de um empate, por exemplo, né? E claro que o time do Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, é um time que está muito bem armado, mas eu penso que teremos um ótimo jogo, né? É isso aí. Então agora a gente já tá com o tempo estourado do segundo bloco, e terceiro bloco tem muito assunto do Brasileirão, então rapidamente só, né? O Boca aí no primeiro jogo venceu a LDU fora de casa por 3-0. O Flamengo em casa fez 2-0 em cima do Inter, então tá com a vantagem, né? O Boca com a vantagem, o Flamengo também, né? E o River venceu por 2-0 o Cerro Porteño, agora joga fora de casa para decidir o seu futuro na Copa Libertadores. Certo, Betão? Certo, pessoal? É isso aí. Vamos para um intervalo rapidinho e na volta o nosso futebol Brasileirão 2019. Até já. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Olá pessoal, aqui professor Chico Greter com o programa Fala Chico, Fatos Não Fakes. Assistam esta semana um novo programa falando sobre a questão da liberdade de imprensa no país, no Brasil. Temos ou não temos a liberdade de expressão e de imprensa nesse país? Essa é a questão, eis a questão. Assistam lá. Fala Chico, Fatos Não Fakes. Voltamos para o terceiro e último bloco do A Hora do Esporte. Esse terceiro bloco dedicado especialmente ao Campeonato Brasileiro, ao nosso futebol, né? Hoje, nesse dia especial, pode fazer essa última homenagem aí, Vitão, se quiser mais uma homenagem. Põe no fundo aí, vai. Deixa, dá esse crédito pro cara aí. Campeonato Brasileiro, que o atual campeão brasileiro, quem é mesmo? Quem seria? É esse aí, ó. Quem seria? Esse aí. Palestra! Exclamação. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. É isso aí. Palestra! Tá bom, já deu muita moral já, senão não acaba o programa com isso aí, tá bom, já acabar com isso aí, tá ok? Acabar com isso aí. Esse time também não quer nem lembrar dessa parte aí, né? Tudo bem que o clube não tem nada a ver com quem representa, né? Mas esse hino é espetacular. O torcedor ilustre atual aí desse time aí, ó, nota 0, certo? Não, vamos pular essa parte, pelo amor de Deus. Beleza. Bom, nota 0 não, nota 39,5 de rejeição, essa é a nota. Bom, mas vamos lá, segue o jogo. Betão, segue o jogo. Ó, vamos lá, agora eu quero ver aí a galera que fica aí desde abre o programa, já fica falando de futebol, de Campeonato Brasileiro. Agora é hora, facebook.com/WTV Brasil. Entre aí, comente, participe, faça esse bloco junto com a gente, que vai ser muito legal. Certo, Beto? Então, cara, vamos projetando aí os resultados. Em cima dos resultados a gente vai comentando, vamos vendo a interação com a galera aqui e a gente vai tocando esse último bloco, que é bloco só para o Brasileirão.
Ah tá, e é verdade, o youtube.com/WTV Brasil, se inscreva no canal, ative o sininho, aí você vai ter todas as notificações, lembretes dos programas que entram no ar, sejam eles ao vivo, ou os programas gravados, mas inéditos. E vai ter a oportunidade de ver essa coisa fofa que é o Luiz. Obrigado, meu querido, são seus olhos aí, entendeu? Olha lá, que beleza. Olha lá, olha a montagem, Olha aí. Eu diria um Tom Cruise. Obrigado. E você é o Richard Gere depois da gripe. Certo? Não é que você vai puxar meu saco, eu vou puxar o seu saco não, rapaz. Aqui é autenticidade, tá? Autêntico não é só lá do outro canal, lá. Richard Giba. Richard Giba. Olha lá, o Juan Simão já falando que o Coringão foi roubado ontem, daí ele já falou lá no começo que o VAR era vergonha, mas calma aí, Juan, vamos chegando jogo a jogo, certo? Juan, seu bigodudo. Beleza, projeta aí, Vitão, resultados, aí a gente vai em cima falando, né? Ó, o Atlético Mineiro, né, Betão, que a gente falou que tá bem ali na Sul-Americana, né? Isso. No Brasileirão continua com problemas, né? Então jogou em casa no Independência e perdeu para o Bahia, meu filho. Tá em sexto lugar, né? Com 27 pontos, daria a possibilidade de encostar um pouquinho mais, mas pegou pela frente, em casa, né? Um Bahia muito bem acertado, muito bem ajustado pelo Roger, né? O Roger Machado técnico. É um excelente técnico e que está provando aí que o Bahia não vai ficar brigando lá embaixo, não. Ele está brigando lá para cima. Exato, tá disputando ali com os grandes, né? O Bahia, aliás, é um grande clube brasileiro, né? Já foi campeão, né? Então é um clube aí de muito respeito. Tá se reerguendo, tá com um técnico, né? Se reerguendo assim no cenário nacional. Um excelente técnico jovem, muito bom. Parabéns aí pro Bahia. 1-0 fora de casa em cima do Galo, certo? O Grêmio venceu, né, em casa, na Arena do Grêmio, por 2-1 o Atlético Paranaense. Bom resultado aí do Grêmio também, né, Beto? Ótimo resultado. O Grêmio que tá figurando na parte de baixo da tabela, né? Subiu aí algumas posições, está aí agora em 12º lugar. O Atlético Paranaense que continua com a sina de perder fora de casa, né? Exato, fazer excelentes jogos dentro de casa, né, na sua casa, na Arena da Baixada, mas quando tem que jogar fora, aí sofre bastante. E o Campeonato Brasileiro, um campeonato de pontos corridos, ele privilegia a regularidade. Então não adianta você ganhar um jogo, perder outro, ganha 2, perde 2, ou ganha um, empata alguns e perde outros, que aí você vai ficar sempre da parte do meio para baixo da tabela, que é mais ou menos a situação que o Atlético Paranaense, né, o Furacão, tem enfrentado, né? Olha, que jogão, hein, cara? Santos 3, Fortaleza 3, né? Cara, olha, surpreendente resultado, porque o Santos abriu uma vantagem de 3-0, parecia que ia atropelar o Fortaleza e, infelizmente, quase que foi um revés isso aí, né? Ele tinha a possibilidade de se desgarrar um pouquinho de Palmeiras e Flamengo, né? E aí deixou, inclusive, perdeu a posição de primeiro lugar no campeonato, né? Com esse empate. O pessoal do asilo lá perto de casa, o pessoal estava tudo desesperado lá, tinha os velhinhos querendo se jogar pela janela, tiveram que correr para colocar grade, o negócio foi feio esse domingo. Pois é, cara, isso aí. E foi a estreia do Zé Ricardo, né, Betão? Isso, Zé Ricardo, que é um técnico, vamos dizer assim, e não foi assim tão conservador não, né? Ele foi pra cima e falou assim, vamos pegar esses velhinhos de jeito e pegaram, hein? Né, vão dar uns piques que eles não vão aguentar correr, né? Deixa o João na saída aí, você vai ver o João te pegando aí, meu camarada, tá? Pererê, tudo certo, né, Pererê? Pererê, o João, né? A tua sorte é que o nosso amigo, né, lamentavelmente está em luto, né? Senão você ia ver, cara, o que ia acontecer, certo? Senão você ia ver o que ia acontecer com você. Você fica provocando aí, falando que são só o Sampaoli, inclusive, ele ficou muito chateado com esse resultado, porque não se esperava perder ponto em casa, né? Perder ponto em casa e ainda mais dentro desse contexto, igual você falou, né? Sai na frente, né? Tá ganhando o jogo e cede o empate, né? Então, pra gente que tá lá de espectador, é ótimo, jogão, né? Jogo legal pra caramba. Agora, pro torcedor e pro técnico que tá trabalhando lá, é difícil, né, Beto?
E aí, falando em técnico, né? Falando em resultado, né? A gente tem aí o Vasco do Pô Fechou. Surpreendeu, né? Tudo bem, embora em casa, mas venceu o São Paulo, né? Um time aí que tá com novidades, né? Juanfran, né? O nosso brasileiro aí repatriado, né? Você mencionou o Juanfran que ontem tomou um suador danado do Thales, né? Aliás, um menino que joga muito, hein? Esse jogador do Vasco deu uma canseira monstruosa no Juanfran. Não que o Juanfran tenha jogado mal, mas o menino é que se destacou, na minha opinião. É isso aí, né? E o professor Luxemburgo aí tá sendo muito elogiado, né? Sim. Porque tinham dúvidas aí de como seria esse trabalho do Luxemburgo, um tempão aí fora dos gramados. Eu diria que o Luxemburgo ontem Luxemburgou de fato, né? Ele tá conseguindo extrair desse time coisas que não se conseguia, né? Há tempos atrás, né? E o Luxemburgo, ele é um excelente técnico, é um estrategista e ele de fato está conseguindo levantar o Vasco da Gama. Tem uma nota interessante nesse jogo, né? Que teve uma paralisação, né? O Daronco, o árbitro da partida, parou por conta lá de situações... Manifestações de homofobia, né? Isso, então acho que a gente está seguindo um caminho aí e alguns até falaram, né, que o Vasco deveria perder pontos e tudo mais. Eu diria que não chega nesse momento, acho que talvez não dá para pegar o Vasco para Cristo nesse momento, mas que deveriam se falar e tratar desse assunto de uma maneira mais séria. Ser um disparador, né, para discutir isso e para conscientizar, né? Exatamente. E aí, quem sabe, lá na frente, uma punição ou coisa assim. Mas acho que nesse momento, especificamente o Vasco agora, eu acho que não seria legal não, né? De qualquer maneira, segue a polêmica aí, né? Tá em questionamento mesmo, né? Tá sob júdice essa questão. Pode ser que o Vasco, né, perca resultados e perca pontos, né, por causa dessas manifestações homofóbicas, são absurdas mesmo, mas de qualquer maneira sempre quando o resultado é decidido no tapetão, a gente fica triste, né, Beto? Porque no campo o Vasco foi lá, venceu, teve seus méritos, né? Deve prevalecer isso deve prevalecer, né? E essa questão da homofobia, do racismo, isso aí tem que ser tratado, né? Isso aí tem que ser combatido mesmo, né? Pelos clubes, tem que ter uma união dos clubes, uma união da sociedade, mas também não precisa ser no tapetão para conseguir isso aí também, né? Então vamos acompanhar aí. Na quinta-feira a Denise e o Clóvis também desenvolvem um pouco mais sobre esse assunto. Vamos ter aí novas cenas novas cenas aí dessa novela, né? Novos capítulos dessa novela e vamos observar aí, né? O Juan, Betão, falando já cravando os rebaixados. O Juan tá cravando tudo, né? Falando que os rebaixados do Brasileirão serão Cruzeiro 17º, Chape 18º, CSA 19º e o Avaí Lanterninha 20º. Juan também conhecido como Bigode Mãe de Ná. Pois é, e o Renato Rodrigues aqui prestigiando a gente, registrando sua presença, falando que você tá muito engraçadinho, viu, Betão? Provocando o Santos, falando sobre asilo. Mas o Renato, ele tem o time de preferência dele, qual seria mesmo? Provavelmente seja, né, o Santos, né? Tá aqui, ó, Santos. É lógico, né? Claro, mas... Pô, Renato... Cara. Mas você também pegou pesado, falando aí que é o asilo, né, que é só idoso, né, Betão? Não, a torcida jovem do Santos é uma torcida... jovem. Acho que você tem que pensar um pouco, medir um pouco suas palavras, tá? Né, amanhã velho será, exatamente. Jovem, né, mas amanhã velho será. Claro que hoje já estão, né, centenários aí. Que dentro da atualidade, com essas gracinhas, essas piadinhas sem graça, você pode virar um embaixador, mas lembra que dura um tempo, tá? Não é vitalício, não. Falou? Não, mas estamos chegando lá, cara. Estamos chegando lá. Então tá bom. Fica na paz. Vou tomar mais um para tudo aqui. Olha lá, os caras ficam bebendo, assim, dando péssimo exemplo, e depois quer chamar a atenção da gente, olha lá. Fala sério, né? Falando em para tudo, olha lá. Para tudo. Para. Vitão, volta lá nos resultados, meu camarada, que tem mais, né? Ó, o Goiás venceu o Inter, ó que beleza, que resultado. Tudo bem, Serra Dourada, aquele campo
gigantesco, né? Todo mundo sabe, Morumbi. Né, o Inter viu o verde do outro lado e começou a tremer, lá foi isso que aconteceu. Pois é, né? Assim, ó, gramado gigante, né? Igual o Morumbi, né? Teve essa, né? Pode ter essa possibilidade, talvez, que o Betão tá levantando, mas de qualquer maneira, um resultado um tanto quanto surpreendente. O Goiás vencendo por 2-1. Surpreendente mesmo, até pela posição do Goiás na tabela, né? Tá em 11º lugar, tá na frente do Grêmio, tá na frente de Cruzeiro, né? Tá na frente de Fluminense, não é? Então o Goiás, que sem dúvida foi um ótimo resultado. Foi um ótimo resultado, e o Goiás provando aí também que pode dar dor de cabeça aí para os times considerados grandes aí do Brasil, né? Os times estão até disputando aí as primeiras colocações, e o Goiás ali por enquanto tá na intermediária ali da zona da tabela de classificação, certo? O Ceará, em casa, no Castelão, perdeu para o Flamengo 3-0, né? O Flamengo aí que há uma grande expectativa. Novo líder do campeonato, né? O novo líder do campeonato. Há uma expectativa em cima do Flamengo, né? Pelos investimentos que fez, pelo elenco que tem. Agora trazendo o Jorge Jesus, né? Para ser técnico do clube. Um cara renomado aí, um técnico de renome na Europa, né? No futebol mundial. E o Flamengo parece que começa a dar algumas mostras de que tá se acertando, né? Com direito a golaço do Arrascaeta. Aliás, não foi o único golaço, teve outro também, né? A jogada, enfim. Mas o Jorge Jesus que deu algumas declarações que eu achei interessante, algumas falas dele, né? Uma delas em relação ao Campeonato Brasileiro, ele dando um crédito, ele dizendo que o Campeonato Brasileiro, na opinião dele, seria o mais importante, né? E depois viriam os demais, e dizendo que é muito difícil jogar o Campeonato Brasileiro, né? Que ele, agora que está conhecendo, ele está dando uma importância até maior. O Flamengo que realmente está jogando, o ataque do Flamengo está muito, muito bom, né? Bruno Henrique, o Arrascaeta, de fato estão numa fase muito boa, né? O Bruno Henrique especialmente, né? O Gabigol, que a todo momento... escreveu, não leu, ele tá lá e mete caixa, né? Então o Flamengo tá confiante, tá indo, né? muito bem, tá muito confiante, o Flamengo tá num crescente, né? Agora o próximo jogo do Flamengo, que é contra o Palmeiras, né? No Maracanã, domingo, vai ser, olha, promete ser um jogaço, hein? Tomara que Promete seja, né? ser um jogaço. Será que vai ser 11 da madrugada? Tomara que não, né? Seja mais tarde. Não, esse vai ser Jogo da às 4 TV? da tarde. Jogo da Beleza, TV. legal. Aí sim, porque 11 da manhã também, lá que deve estar quente pra caramba no Rio, né? Não é de Deus, não é bom pra ninguém. Não, certo? mas esse é o tipo do jogo que tem que ser... É um jogo de destaque, né? Tem que ser à tarde. Maracanã, 16 horas, Palmeiras e Flamengo. É isso aí, ó. O Juan tá cravando aqui, ó, que o Neymar vai vir pro Corinthians aqui. É mais uma pesquisa, mais uma investigação do Juan falando que o Neymar vai fechar o Corinthians. Olha, Juan, apesar de ser um sonho, acho que... Mas seria legal. Eu acho que se o Neymar voltasse para o futebol brasileiro por empréstimo para qualquer clube, eu acho que seria muito legal, até para ele sair dessa fase de que só fala dele e de outras coisas, de coisas ruins, e é legal ele estar atuando. Se ele viesse por empréstimo para qualquer clube brasileiro, eu acho que seria interessante. Mesmo que fosse por empréstimo, mesmo né, cara? que por Ficar empréstimo. uma temporada, dar uma recuperada e comprar voltar. é muito difícil, mas nem que fosse por empréstimo, nem que voltasse para o Santos, que viesse para o próprio Corinthians, para qualquer time, se ele viesse, seria legal. Eu acho que isso acrescentaria muito para o próprio jogador, né? Que hoje ele está rodeado aí o povo só fala coisa ruim dele, né? Exato. E ele tem muito futebol para apresentar. Quem poderia assessorar acaba bajulando mais do que corrigindo e trazendo esses problemas aí, né? Pois é. Ó, esse jogo vai dar polêmica, né? Avaí contra o Corinthians. Foi 1-1, certo, Betão? O Juan não desiste aqui, não cansa de falar que foi roubado, que o juiz palmeirense roubou o Corinthians nesse jogo. O que você acha, Betão? Olha, o Avaí que começou o jogo vencendo, né? O Corinthians teve um jogador expulso, o Avaí depois também teve um jogador expulso, mas o Corinthians, a verdade é que o Corinthians não jogou bem, né? O Corinthians, ele não conseguiu ter uma boa atuação contra um time que não está vencendo, né? Tá na lanterna. O Avaí tá na lanterna, tá em 7 pontos apenas,
e no final das contas perder ponto para esses times, né? Perder ponto para o Avaí, para o CSA, são o fiel da balança, né? São infelizmente, né? Os times que o time que perder pontos para esses aí certamente vai fazer diferença lá na frente, né? No campeonato tão disputado, né? Como esse campeonato brasileiro, Sim. como tem sido há algum tempo, e esse ano especialmente, não pode vacilar, vai premiar a regularidade. Se um time ele vacila e aí o outro vai lá, se aproveita, né? E ganha os pontos, né? Leva os pontos que o time adversário perdeu, é melhor para ele e é melhor pra gente também, porque fica essa disputa, fica legal, né, Betão? O Corinthians que podia ter encostado mais aí nos líderes, né? Tá em quinto lugar com 28 pontos, né? É isso aí. O Juan falando, né, então, como eu já disse, de novo do juiz que anulou o gol, falando que 19 horas vai ter Corinthians e ele vai estar na arena, certo? Deve ser no final de semana. E o PSG que quer o Vinícius Júnior em troca do Neymar, segundo o Juan Simão, Betão. O Juan, eu acho que o Juan ele tá muito emocionado com isso aí, né? Juan, você dá uma segurada aí, porque olha, eu não sei se essa troca efetivamente acontece não, viu? Eu sinceramente não penso nisso não. É difícil, né, cara? Muito dinheiro envolvido, é bem difícil mesmo que aconteça essa transação. Mas beleza, uma esperança aí, né, pros jogadores, né? Pra gente também que admira o futebol brasileiro. Vamos observar aí o desenrolar dessa novela, tá? Tem mais alguma coisa aí, Vitão? CSA e o Cruzeiro, o CSA, né? E o Cruzeiro, isso aí. O Cruzeiro perdeu mais um ponto aí, né? O Cruzeiro que está em 16º lugar no campeonato. Ele está uma colocação acima da zona de rebaixamento, né? Que tem logo na sequência a Chapecoense. E o Cruzeiro que, com um bom time, um belíssimo time o Cruzeiro tem, mas acabou cedendo um empate aí pro CSA, né? É isso aí. O Cruzeiro vai ter, o Grêmio, né? O Cruzeiro mesmo, desculpa. O Cruzeiro vai ter que se fortalecer, vai ter que mostrar que tem futebol mesmo para sair dessa posição, tá? E aí hoje, né? Fechando, hoje e amanhã tem jogo, né? Hoje, fechando a rodada aí de segunda-feira, que normalmente é um jogo isolado e é o último jogo, dessa vez não vai ser. Isso. Nós temos Botafogo contra a Chapecoense. E na terça, dia 10/9, esse é um jogo que foi cancelado, né? Então, dia 10 de setembro, depois do feriado, na Arena Palmeiras, vamos ter o Palmeiras enfrentando o Fluminense, hein, Betão? Esse jogo podia ir, hein, cara? Esse aí eu acho que ia ser um jogo legal. Um jogo legal, vai ser na terça-feira, né? Exatamente, lá no Allianz No Parque. Allianz Parque, né? Pode ser, vai lá, Vitão. Ó, classificação então agora o novo líder, né? O Flamengo com 33, o Santos tem os mesmos 33 pontos, só que no critério de desempate ele fica em segundo. O Palestra tá a uma vitória da liderança com 30 pontos. O São Paulo também com 30 em quarto. O Corinthians com 28. O Atlético Mineiro com 27 pontos. O Internacional e o Bahia com 24 respectivamente em sétimo e oitavo. E fechando essa primeira parte da tabela, em nono e décimo estão Atlético Paranaense e Botafogo, Betão. O que a gente vê aí é que o campeonato ele promete uma disputa bem acirrada daí para frente, né? Se a gente perceber que tem aí o Palmeiras, o Flamengo, o Santos, São Paulo, Corinthians, que estão muito próximos, né? Poucos pontos separam esses times. Então, certamente, todos eles estão brigando pelo campeonato. O campeonato está aberto. Isso aí, está aberto, né? está só começando, né? Sem dúvida. Né? Ele está ali... Não, só começando é exagero. Ele já está aí, já não viramos ainda... se desenrolando, né, mas não virou ainda o primeiro turno. Primeiro turno, né? Então, lembrando que Botafogo e Chapecoense 0-0, né? É isso aí, Botafogo e Chapecoense 0-0, certo, Isso aí. Betão? Então agora, meu camarada, o tempo parecia gigante, acabou. Eu te agradeço muito, Betão. Então, pode subir o hino, viu? Beleza? Parabéns de novo aí pra palestra. Vamos terminar com o hino do seu time, certo? Parabéns.
E voltamos na quinta-feira, a Denise e o Clóvis voltam com a live da Hora do Esporte, já no novo horário 8h30. E segunda-feira estamos de volta. Na semana que vem já temos vôlei. Na semana que vem vamos ter aí a definição dos jogos do Brasileirão. Enfim, vai ser muito legal, vai ser muito emocionante. E o Juan continua secando o Palmeiras, dizendo que vai ser 1-1 com o Fluminense. Tá bom então, Juan. É uma ideia. Vamos lá. Palestra! Parabéns! 105. Sabe sempre levar defensivo e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem